Até dezembro acontece no MAND, São Paulo, o Panorama da Arte Brasileira. Um dos trabalhos foi concebido por Cildo Meirelles há 45 anos e concluído agora em colaboração com o fotógrafo Eduard Frepon. Os dois simplesmente mudaram a geografia do Brasil, lá no Pico da Neblina, fronteira norte da Amazônia. Nessa entrevista, Cildo fala sobre o conceito do trabalho e Frepon também comenta a epopeia. Assiste aí. O trabalho, em síntese, seria o seguinte: retirar do ponto mais alto 1 centímetro e colocar no lugar. Eu queria uma coisa que viesse do fundo da terra. Na época eu pensei em diamante, uma coisa assim. E finalmente a gente chegou ao kimberlito, que é essa formação rochosa que vem do magma. E a maneira como os diamantes chegam até a superfície da terra. Então a gente usou um kimberlito de mais 2 centímetros e qualquer coisa. No final, quer dizer, a gente acrescentou 1 centímetro ao ponto mais alto do Brasil. Apareceu o nome do Eduardo Frepon quase que naturalmente, porque há 5 anos atrás a gente fez um projeto. Depois disso a gente já trabalhou junto em outras coisas, né? Um fotógrafo maravilhoso. Primeiro a gente chegou lá, a gente deu uma estudada, né, no como fazer e tal. Não cheguei a fazer no primeiro dia. Levei também uma serra para poder, né, moldar um pouco esse kimberlito na situação que eu precisava específica, mas foi coletado muito pouco material aí. Ele pertence a uma série chamada Arte Física, que eu fiz a partir do final de 69, 70, e na época eu fiz 3 dos projetos. E aí fui fazer outras coisas e tal, e esses projetos ficaram. 45 anos depois, né, apareceu condições assim para ser feito. Normalmente essa série, ela pressupõe assim um grau de descrição, né, um trabalho discreto, né? Quer dizer, a ideia não era fazer uma coisa espetaculosa. Genericamente eu chamo assim de minimalismo. Quer dizer, são minimalismos assim, humildes. E um projeto desse assim, ele é simples você vendo, lendo, mas entre as palavras e a materialização, quer dizer, tem uma certa produção assim, complicada. O pico fica, né, no território Yanomami, né? Então isso acabou fazendo parte do trabalho, toda essa conversa com eles, esse diálogo, essa permissão de poder subir lá e fazer a obra. Isso tudo foi muito interessante, assim. Então isso acabou fazendo parte e enriqueceu, né, o trabalho e a expedição, né? Assista a entrevista que fizemos com o diretor do festival Primeiro Plano, em Juiz de Fora, que se dedica a exibir filmes de diretores estreantes. Eu sou Alex Eitler, sou coordenador do Primeiro Plano, Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades. O nosso festival acontece aqui em Juiz de Fora desde 2002, ininterruptamente até esse ano. E o nosso festival é principalmente voltado para primeiros filmes, a estreia do diretor. Então a gente tem uma competitiva de curtas, que desde o ano passado engloba também filmes da América do Sul. E a gente tem uma competitiva regional, que são filmes daqui, realizados aqui em Juiz de Fora e na Zona da Mata Mineira. O Primeiro Plano esse ano vai acontecer de 26 a 31 de outubro. A gente está aqui ansioso para exibir os filmes. Tem muitos filmes bons, tanto curtas quanto longas. A gente procura na curadoria, tanto de curtas quanto de longas, fazer uma coisa bem diversa, assim. Tem filmes com diversas propostas estéticas, narrativas, e assim, a gente também tem filme do Brasil todo, além dos filmes de fora. A gente tem filmes argentinos, filmes chilenos, tem um filme boliviano. A gente vai abrir com o último Cine Drive-In. A gente vai ter o Iorimatan, o Amor, Plástico e Barulho, e esse longa chileno que é A Visita. Os festivais locais são muito importantes, porque Juiz de Fora, por exemplo, atualmente vive assim um deserto de opções cinematográficas, assim, tipo, é muito difícil chegar a um filme alternativo. E os festivais locais cumprem muito essa função de levar o cinema alternativo, o cinema brasileiro até as cidades. Então, assim, a gente quer que esse cenário mude para os festivais de cinema. Você tá com fome?
Criança tem gosto ruim, eu garanto. Outra atração é a homenagem que o Centro Cultural dos Correios está fazendo aos 50 anos do Parque do Flamengo. São fotos lindíssimas que vale a pena conferir. Me chamo Margarete da Silva Pereira, eu sou arquiteta, urbanista. Essa exposição sobre o Parque do Flamengo é uma exposição que nós tentamos, com ela, celebrar 2 eventos. Primeiro, os 50 anos de finalização dessa obra. Para mim, essa obra é um dos monumentos mais importantes do Rio de Janeiro. Ela é um lugar de rememoração, um monumento entendido como aquilo que nos provoca memórias. Daí o título da exposição, Jardim de Memórias. Ela visa, evidentemente, também a celebrar os 450 anos do Rio de Janeiro. E se a gente for observar bem, nós somos gerações sucessivas de arquitetos, urbanistas, paisagistas, que investem nessa frente de mar, né? Desde Mestre Valentim, mas passando por Glasiu, passando por Pereira Passos e, evidentemente, orquestrado nos anos 50, 60, por essa equipe excepcional que são essas pessoas que constroem o aterro e o Parque do Flamengo. Sorrio quando falo aterro porque há todo um debate se é aterro ou se é parque. E essa ambiguidade justamente é magnífica, porque ali é um jardim completamente concebido, evidentemente pela inteligência e pela sensibilidade dos homens, né? E daí falarmos aterro, porque na exposição nós mostramos centenas de fotos e algumas delas a gente percebe como é que foi árduo esse trabalho de conquista desse terreno, dessa área onde está o parque. E parque, evidentemente, porque também sobre essa terra foi edificado um espaço livre, público. O Rio de Janeiro não é uma cidade qualquer, e essa fachada da Baía da Guanabara, esse jardim que é a própria Baía da Guanabara, ele é um jardim que rememora as nossas mais profundas, os nossos mais profundos sonhos, talvez, como ocupantes, como construtores de cidades, como construtores da cidade do Rio de Janeiro. A gente conversou com a psicóloga e professora Beatriz Pérez sobre a sua tese de doutorado, que aborda a relação de jovens de comunidades cariocas com as políticas de remoção urbana. Sou Beatriz, eu fiz mestrado e doutorado em psicologia na UFRJ. A minha tese eu falo sobre as memórias e narrativas dos jovens sobre os lugares. Eu selecionei jovens que vivem no Rio de Janeiro e que estão vivendo um processo de remoção, de intervenção urbana nos lugares onde eles vivem. Então eu selecionei jovens, fiz entrevistas, grupos de discussão, participei de reuniões comunitárias, de jovens de diferentes lugares da cidade. Conversei com jovens da Rocinha, do Complexo do Alemão, do Horto, da Providência e adjacências ali da região portuária e de várias partes da cidade. O meu projeto ele é bem interdisciplinar. Eu sou psicóloga, então eu falo a partir da psicologia social, mas também dialogo aí com a sociologia, com o urbanismo, com as outras áreas, né? A minha tese eu busco principalmente as memórias dos jovens, né? Como é que eles significam os lugares onde eles moram, como é que essa relação de afeto com o espaço, como é que através das suas histórias de vida naqueles lugares eles transformam o espaço num lugar, né? Num lugar vivido. E aí também um dos recursos que eu utilizei foi a fotografia. Eu pedi para os jovens fotografarem os espaços que eram significativos para eles, né, que contavam um pouco da sua história. Nesse processo, né, que eles estão vivendo remoção, ameaças de serem, que o espaço está sofrendo muita transformação, né, como é que eles lidam com as suas memórias e como é que usam as memórias também como uma forma de luta contra essas intervenções que vêm de fora. Então, os jovens, na minha tese, eles falam muito assim desse espaço como sendo um espaço construído pelas gerações anteriores, pelos seus avós, pelos seus
pelas pessoas da comunidade que eles têm como referência, né, e que teve um processo de mobilização comunitária muito grande para construir esses lugares. Então eles tiraram fotos, por exemplo, de um posto de saúde que foi construído por mutirão, né? Então eles narram, por exemplo, uma rua, uma calçada que foi construída pelos avós, né? Então eu trato também dessa relação com a materialidade, dessa materialidade como tendo um sentido para o sujeito, né? E o sujeito significando também essa materialidade. O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar para assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu. Essa semana a parte de música da revista Curta tá muito boa. A gente entrevistou o Negro Léo, que faz um som bem experimental, com umas canções delirantes e é muito, muito legal. Ele tá lançando seu novo CD, Ninhos Heroes, e ele fala um pouquinho do processo de composição do CD. Dá só uma olhadinha. Jovem tirano, príncipe besta, você tá ferrado. Você vai ferrar com tudo. Vai ferrar com o mundo. Eu sou compositor, cantor e outras mumunhas. Gravei até hoje 5 discos, The New Speak em 2012, Ideal Primitivo em 2012, Clara em 2013, Ilhas de Calor em 2014 e agora o Ninhos Heroes. O Ninhos Heroes foi gravado com Felipe Zenícola, Eduardo Manso e Thomas Harris. O método de composição do disco foi o seguinte: a gente entrou no estúdio, gravou uma sessão de improvisação, depois a gente pegou aquela sessão de improvisação, levamos para casa e cortamos trechos em que era possível colocar melodia e letra. Levei para casa, botei as melodias e as letras e, bom, esse é o resultado. A Grécia falhou com os desajustados, o presidente falhou com os desajustados, o governador falhou com os desajustados, o prefeito falhou com os desajustados, a religião falhou com os desajustados, a filantropia falhou com os desajustados. Bom, as letras evidentemente têm um caráter panfletário, elas falam de uma maneira bem, vamos dizer assim, às vezes cifrada, às vezes muito direto, às vezes delirante, entendeu? Mas elas colocam um problema real, que é um problema de se tentar procurar fendas numa sociedade que se tornou um programa de computador, para citar o Raul Seixas, né? Então é isso. Então, como é que a gente consegue desprogramar essa máquina, sabe? E aí que entra o grande lance das letras serem da maneira que são. É quase como um inconsciente agindo livremente, é um jogo. Nunca Satanás esteve tão próximo de ser livre entre nós, num aparelho revolucionário. Só o céu dos otários é neutro. Eu não componho pensando em tema. O que acontece é algo absolutamente necessário, porra. É inevitável que de todas as possibilidades de experiência humana, de vida, é inevitável que haja uma relação de poder aí, sabe? E é essa relação de poder que eu estou chamando de política. Então eu quando escrevo, eu sinto meio que isso, tudo. Isso acaba aparecendo pra caralho nas letras e o caralho, entendeu? A urgência disso acontecer, porque as letras não resolvem nada, não são sobre soluções. As soluções, elas não existem. É por isso que você está cantando, etc, entendeu? Porque não existe alguma solução alguma. É preciso colocar o problema, é isso que da maneira que é possível colocá-lo. Então essa coisa eu encontro muitas letras delirantes, entendeu? Delirantes, mas elas estão ali, são manifestações quase involuntárias, entendeu? Da vida. Eis obstruir o acesso à minha ira. Pau, pau, pau.